Olá a todos! Mais um vídeo aqui para o canal, dando continuidade aos rankings, chegando ao 57º ranking. Ainda está bem longe para chegar ao 100º, que é o propósito inicial que eu me prontifiquei a fazer, né? Agora, atendendo aí a pedidos, né? Vou continuar até o 100º. Então, e hoje, o ranking é de um artista, de um cantor, de um vocalista, que particularmente é um dos meus favoritos. Na minha opinião, o maior vocalista da história, o maior não em tamanho, porque em estatura ele era bem pequeno, mas como voz, para mim, o maior vocalista de heavy metal da história. O maior e melhor. Eu estou falando de Ronnie James Dio. Ronnie James Dio foi um vocalista que começou sua carreira nos anos 50 numa banda chamada Ronnie and the Prophets, né, que fazia basicamente aquele rock and roll ali da década de 50, né? Então era muito influenciado ali por Elvis, por Little Richard, Jerry Lee Lewis. Era um rock and roll básico, né? Com o passar dos anos, ele foi fazendo parte de outras bandas. Aí, posteriormente, no início da década de 70, entrou numa banda chamada Elf, né, que lançou alguns álbuns. Em 1975, ele foi convidado pelo Rich Blackmore, que tinha saído do Deep Purple, e gravou 2 álbuns com a banda Rainbow, né, o primeiro e o segundo álbum do Rainbow. E, na verdade, 3 álbuns, aliás. Minto aqui, eu acabei me equivocando. São 3 álbuns que o Dio gravou com o Rainbow. Já no final da década de 70, ele substituiu o Ozzy Osbourne no Black Sabbath, com quem gravou também 3 álbuns. 2 álbuns em estúdio e 1 álbum ao vivo. Em 1983, Ronnie James Dio resolveu montar a sua banda solo, a banda Dio, né? E é sobre a banda Dio que a gente vai falar. Então aqui eu não vou falar dos álbuns que o Dio gravou com o Rainbow, com o Elf, com o Black Sabbath. É simplesmente a carreira solo do Dio. E os 10 álbuns de estúdio. Então aqui não estão também os EPs, como por exemplo o Intermission, não estão os álbuns ao vivo. Então são apenas os álbuns de estúdio que o Dio gravou com sua banda solo. E para começar, né? Então vou falar aqui o 10º álbum, né? Porque para mim nenhum álbum do Dio é ruim. Nenhum álbum do Dio é completamente descartável. O 10º álbum é o Angry Machines, de 1994. Na verdade, o Dio, nesse período, no início da década de 90 ali, meados da década de 90, eu acho esse período um pouco complicado. Aqui as músicas não são ruins, mas eu acho um pouco arrastado demais. E isso se repete também no Strange Highways. Então são 2 álbuns, um de 94 e outro de 96. Né? 2 anos apenas separam os dois e eles são muito parecidos nessa sonoridade um pouco mais arrastada. Tem gente que acha muito legal e talvez ao ver esse meu ranking aqui, vão dizer, nossa, Aldo, você cometeu uma injustiça, esses álbuns são ótimos, são excelentes, talvez até um dos meus favoritos. Não tem problema, é normal, é gosto. Para mim, são os 2 mais fracos, né? Mas, claro, fracos diante daquilo que o Dio fez, ou seja, ainda assim, são álbuns que vale a pena ter se você pretende colecionar ou se você ainda compra mídia física, e se não compra, né, vale a pena ouvir aí nos streams. O próximo álbum que eu vou colocar aqui, é o 8º lugar no ranking, é o Master of the Moon, de 2004. É o último álbum que o Dio gravou com sua banda, né, levando o seu nome. É um álbum bom também, é um álbum que abre aqui com uma faixa bem pesada, The More for the Road, uma música bem legal. E é um disco assim que é digno da discografia dele, não é brilhante, não está entre os melhores, mas é um disco que vale a pena sim conhecer, como todos, aliás, da carreira do baixinho gigante. Em 7º lugar,
vem o Killing the Dragon, de 2002. É um disco que também, na época, foi até massacrado, meio... Eu lembro de ter lido críticas bem negativas sobre esse álbum aqui. Muita gente meteu o pau, disse que era ruim, que era digamos, um ponto baixo na discografia dele. Eu não acho tanto, eu acho que não é um clássico, sem dúvida, nunca vai ser, mas é um disco bom, é um disco aqui que tem músicas com uma sonoridade mais rock, menos heavy metal, na sua maioria, mas é um disco, sim, que merece ser apreciado, e Dio fez mais um trabalho muito legal. Em sexto lugar, vem o Lock Up the Wolves, de 1990. Um disco bem legal, a capa chama muita atenção. O pecado desse disco é ele ter vindo depois dos 4 primeiros álbuns do Dio, que são, de fato, os melhores. Aí eu já estou dando spoiler, já está chegando mesmo na hora de eu revelar os 4 primeiros, né? E talvez por isso esse disco tenha recebido algumas críticas também, que não era tão bom, porque ele foi injustamente comparado com os 4 primeiros. Aí fica realmente complicado. Mas, ouvindo por si só, é um disco que, quando eu fiz a audição desse disco, é importante citar isso, eu tinha quase certeza que esse disco aqui ia ficar em nono ou até em último lugar. Ouvindo ele, eu mudei a minha opinião. Ele fica aqui em sexto. Em quinto lugar, entrando agora no top 5, vem o Mágica, de 2000. Esse disco aqui era para ser, esse álbum, na verdade, era para ser uma trilogia, né? É um álbum conceitual que o Dio gravou, e ele pretendia fazer uma trilogia, né? Com outros 2 álbuns. Infelizmente não houve tempo, né? Dio acabou falecendo em 16 de maio de 2010, né? Em virtude de um câncer agressivo que ele teve no pulmão, no estômago, se eu não estou enganado. E aos 67 anos ele acabou morrendo. Ele deixou, além desses trabalhos que eu citei, o último trabalho que ele gravou foi com o Heaven and Hell, que na verdade não deixa de ser o Black Sabbath usando outro nome, né? Foi o último realmente trabalho gravado pelo Dio antes da sua morte. Agora eu vou falar dos 4 primeiros aqui, né? Que não tem como. Eu acho que qualquer fã do Ronnie James Dio, qualquer pessoa que conheça o trabalho dele, pode ter, é claro. Sempre há exceção à regra, mas eu acho que a maioria dos fãs vai colocar os 4 primeiros álbuns nos 4 primeiros lugares. Aí, claro, pode variar a ordem, mas geralmente esses 4 primeiros aqui vão estar entre os favoritos de 99% dos fãs da banda. E para mim, o 4º lugar é o Sacred Heart. Eu já vi pessoas dizendo que considera esse aqui o 2º ou até seu favorito. Para mim, é o 4º aqui. Mas esse 4º lugar, obviamente, é bom que se frise, é que são álbuns muito parelhos, né, a partir de agora. Então, a faixa Sacred Heart é muito legal, a Hungry for Heaven também. Enfim, é um disco ótimo, de um período brilhante ali do início da carreira solo dele, e que vale a pena ser conferido sempre. Um dos melhores da discografia. Em terceiro lugar, vem o Dream Evil, de 1987. Um disco também que, para mim, tem uma memória até afetiva, que isso aqui eu conheci o Dio, né? Conheci a carreira solo do Dio com esse álbum. Lá, mais ou menos, por volta de 88, 89, lembro de ter ouvido esse disco aqui, e pegado emprestado de um grande amigo aqui da cidade onde eu moro. E, para mim, foi uma descoberta. Eu já me encantei de cara pelo vocal, né, pela capacidade técnica que o Dio sempre demonstrou. A faixa Sunset Superman é uma das melhores aqui. Vale muito a pena conferir, quem não conhece. A Naked in the Rain também, excelente música. É só para citar 2 destaques aqui. Todo disco é bom, mas essas 2 se destacam acima das outras, na minha opinião. Sunset Superman e Naked in the Rain. Confiram. Agora, o 2º e o 1º lugar também. Os fãs costumam variar. Uns colocam um, colocam o outro, e aqui também não cabe discussão. Quem colocar um desses em primeiro
Não tem como você dizer você está certo ou você está errado. Eu acho que aqui é uma questão milimétrica. Aqui não tem. A diferença é ali mesmo no Photoshop, né? Como dizem nas corridas de cavalo. Então, eu, né, na minha escolha, o segundo lugar, medalha de prata, vem o The Last in Line, de 1984. Discão, não tem o que falar, abre com We Rock, tem One Night in the City, Evil Eyes, Mystery. Não tem música ruim, não tem música ruim. Aqui é Dio em sua mais perfeita técnica, com aquela vocalização perfeita, né? Digna de quem é o maior vocalista. Maior não, maior pode ser alguém dizer assim, maior é o Ozzy Osbourne pelo que alcançou na carreira, pelas vendas e tudo mais. Mas para mim, sem dúvida, o melhor, né? Aí é subjetivo e muita gente, eu tenho certeza, concorda comigo que Dio é o melhor vocalista da história do que se chama de heavy metal. E para fechar, né, o primeiro lugar, o medalha de ouro, Holy Diver, de 1983. O pontapé inicial da carreira solo do Dio, com a música, que a faixa título aqui, Holy Diver, que não dispensa comentários. Outra música aqui sensacional é Rainbow in the Dark, né, que tem até um apelo pop, assim podemos dizer, né? Claro, dentro de um heavy metal, mas com uma pegada ali que tem um certo quê de radiofônico. Talvez fosse uma tentativa do Dio de fazer com que essa música estourasse nas rádios, né? Essa música tem assim um pouquinho mais um apelo pop. Muito legal também, quem não conhece tem que conhecer. Então, Holy Diver, eu tenho essa edição aqui especial que eu acabei comprando, fiz questão de comprar ela, porque é uma edição que vem assim, né, com CD duplo, né, e com faixas extras e tudo mais. Então vale muito a pena conhecer, né? Holy Diver é um clássico. Holy Diver é um clássico do heavy metal, sem dúvida alguma, e para mim é o melhor que o Dio gravou em sua carreira solo. Então, terminando mais um ranking aqui, espero que vocês tenham gostado. Sempre também pedindo aqui para vocês, quem ainda não se cadastrou, quem ainda não se inscreveu, aliás, né, se inscreva no canal. Quem ainda quiser pode se tornar membro, só clicar em Seja Membro, então tem conteúdos exclusivos. Hoje mesmo já estou preparando um vídeo que vou postar lá exclusivo para os membros amanhã, que é um top 5 da banda de synth pop Erasure, para ver como aqui o gosto musical é amplo mesmo, né? Ao mesmo tempo estou falando do Dio e também já estou preparando um conteúdo falando de uma banda bem pop, né? A banda Erasure. Então, quem quiser lá ter acesso a esse conteúdo, é só clicar em Seja Membro e que vai ter esse conteúdo. E na semana que vem, já vou começar a preparar o ranking que será da banda Engenheiros do Havaí. Também uma banda de rock nacional aí, que é a famosa banda também ame ou odeie, né? Muita gente adora, muita gente detesta, mas com certeza vale a pena abordar a discografia dessa banda brasileira dos anos 80. Era isso por hoje, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.